Agora você já é especialista, cirurgião vascular, começando uma carreira de especialista. E agora, quais são os desafios que você anda enfrentando aí? Bom, eu acabei não terminando de me apresentar, né? Mas eu concluí a residência de cirurgia vascular e de endovascular lá na UERJ, no Pedro Ernesto. São 5 anos totais, né, de residência. 2 anos de cirurgia geral e 2 vascular e 1 ano de endovascular. Então, para quem não sabe, um médico especialista, ele estuda 6 anos na faculdade de medicina, em média, de 4 a 5 anos de especialização. Então, no total, 11 anos Exato. para ser um especialista. E aí, quando acaba, a gente fala, e agora? Como é que eu vou fazer com esse mercado de trabalho, né? Acho que é um misto de emoções, assim, uma enxurrada, que você fica aliviado de, tá, acabei. Mas vem um desespero junto de, agora eu tô desempregada. Eu lembro que no meu último mês de residência eu falava, gente, o que eu vou fazer quando acabar aqui? Eu vou na praia? Eu não sei o que fazer com o meu tempo livre. E aí a gente falou lá da formação em medicina que não orientava a carreira. Você pula para uma outra etapa, que é a residência médica, Que também não que orienta. também não tem nenhuma orientação de carreira. Como é que você vai montar o seu primeiro consultório? Eu acho que a gente fica nesse desespero, né, de querer arrumar um emprego. Pelo menos comigo, foi assim. E aí, na primeira semana, eu tinha preenchido todos os turnos, eu não tinha mais horário livre. E aí, eu me perguntei, Bruna, e qual que é o meu objetivo? O que eu quero fazer? E aí, tem uma frase que marca muito pra mim, que a gente define os objetivos quando a gente diz não. E dizer não, pra mim, é um desafio. Acaba querendo abraçar o mundo e querendo fazer tudo, mas não dá. Se a gente faz tudo, a gente não faz tudo bem, né? Então, a gente precisa focar. E, pra mim, uma grande mudança, assim, que eu tinha definido era de que eu queria todo o lado venoso. Isso foi uma mudança muito grande. Quando eu entrei na residência da vascular, eu só queria saber de arterial. Acho que com vocês... Explica melhor Desculpa. para as pessoas o que é o arterial e o venoso. Tá. Para a gente é fácil. Acho que quando a gente entra na cirurgia vascular, a gente fala, né, que tem essas 1000 opções. E a gente tem os pacientes que são pacientes muito graves, que a gente opera aneurisma de aorta, a gente opera carótida. São cirurgias mais longas, mais extensas. E que tem uma, talvez lenda não seja a palavra certa, mas uma fama de que o cirurgião vascular grande é o cirurgião que opera arterial. Quando eu entrei na residência, eu tinha essa visão. E ao longo desses anos eu consegui ver que não é tão bem assim. O lado venoso, né, que é a outra chave da moeda. Que é principalmente, né, são as varizes. Com certeza. E é uma doença muito prevalente no nosso meio, né? A gente, às vezes, em hospital universitário e tudo mais, a gente acaba vendo muito mais o arterial, mas se você for olhar na população em geral, praticamente todo mundo tem varizes, né? Então, eu, no início, não via... Acho que a sensação que me passavam de que era uma coisa fácil. Ah, Bruna, aprenda o arterial agora, porque varizes você consegue aprender depois. E quando eu comecei a ver, eu falei, não é fácil, é muito difícil. Eu dou exatamente ao contrário. E acho que hoje em dia conseguem mostrar a complexidade que realmente tem a doença. Tanto que hoje a gente tem todas as tecnologias mais novas e quando eu comecei a ver isso e ver que tinha resultado, que eu conseguia mudar a vida do paciente, que o paciente vinha com muita queixa, que não saía de casa, às vezes não colocava short, não tinha muita restrição por conta da doença, foi quando eu vi que eu podia ajudar. E aí isso mudou muito a minha cabeça. A Mas sensação isso- que eu tenho é que o tratamento de varizes antes era um tratamento precário, digamos assim. Com A gente certeza. só tinha 2 alternativas, ou a cirurgia ou a aplicação. A gente muitas vezes não enxergava o que estava nutrindo aqueles vasinhos fininhos, achava que era só uma questão estética, então por isso era indicado só uma aplicação. Ou quando às vezes era uma doença, varizes mais grossas, em que indicava cirurgia, muitas vezes o doente que era muito comprometido, um doente com úlcera na perna, um doente mais idoso, com muitas varizes, às vezes a gente não podia tratar porque ele já tinha um estado de comorbidade, uma condição mais avançada. Então era extremamente precário. Eu sentia que o tratamento antes era como se a gente estivesse, assim, apagando incêndio o tempo enxugando gelo todo, totalmente. enxugando gelo. Exatamente. Mas isso acontecia justamente pelo que ela comentou. É a falta de conhecimento. Então, quando você não conhece a doença, você coloca ela num patamar lá embaixo, que qualquer coisa resolve. E hoje, o conhecimento
a cada vez mais, e as tecnologias permitiram a gente saber que existem outras possibilidades. Exatamente E isso. que é possível tratar. Entender hoje a gente complexidade, entende muito né? melhor a complexidade do que é, o que alimenta, da onde vem, o porquê que está acontecendo. E aí a gente consegue tratar muito melhor. E agora também com muita tecnologia. Então a gente tem uma gama de tratamentos que a gente ainda vai associando, vai combinando eles, vai fazendo um mix ali. E aí a gente consegue chegar onde a gente quer. Então realmente mudou. Não é à toa que a gente percebe essa diferença até no meio, né, vascular. Antigamente, certeza. quem cuidava de veia era, né, meio deixado de lado. Hoje em dia, o jogo tá virando, E até né? mesmo dos pacientes, né? Antes, acho que, assim, eu sou super nova, mas de 4 anos pra cá eu vejo o paciente antes, a primeira sensação que eu tinha era um paciente frustrado. E aí, hoje, conhecendo as técnicas, as opções e tudo que a gente tem a oferecer, eu vejo os pacientes super felizes e satisfeitos. Eu quero voltar um pouquinho atrás, só para explicar para as pessoas a questão do arterial e venoso. Porque elas devem estar falando assim, ué, mas vocês não são médicos vasculares? Vocês não tratam tudo? Como é que é isso, né? A gente tem 2 sistemas circulatórios, na realidade. Um que é aquele sistema que pega o sangue oxigenado e leva para os tecidos. E o outro sistema, que é chamado de venoso, que pega o sangue que veio dos tecidos e leva de volta para o coração. Então, os tratamentos de um sistema são diferentes dos tratamentos do outro sistema, porque a dinâmica, a maneira de funcionar a circulação, a parede do vaso é toda diferente. Então, essa é a diferenciação. O sistema arterial, que é o que leva o sangue oxigenado, se ele entupir, causa um problema de falta de oxigenação em algum tecido. E o sistema venoso, que é o que leva o sangue para o coração, se ele entupir, é um problema de trombose, é um outro tipo de problema e o tratamento é um pouco diferente. E as varizes, elas estão dentro do sistema venoso. Isso só para quem não entende, a gente está falando... No popular. Exatamente. O cano de água e o cano de esgoto. Você mexe no cano de água, não mexe igual no de esgoto. Um não pode se misturar com o outro. Teve uma vez uma paciente que falou isso para mim, eu falei, é exatamente isso que eu faço. Excelente analogia. E o que a gente está falando dessa escolha da Bruna por tratar o sistema venoso, para vir para a área de varizes, né? E o que a gente está falando, isso tudo é dentro de um tratamento moderno, de uma angiologia moderna, de uma flebologia moderna, porque traz tudo isso, todo esse arsenal diagnóstico que a gente não tinha e esse arsenal de tratamentos também, essa gama de coisas que a gente tem, evitando cirurgia, e isso tudo está dentro de um conceito de uma flebologia moderna. Com então, certeza. era só para as pessoas entenderem melhor. Que é muito jovem, né? Nós somos muito jovens. E um fato que aconteceu comigo, assim, por eu ser muito jovem, ter entrado muito cedo na faculdade, eu fiz a graduação, pós-graduação, e aí chegou uma hora que meus pais falaram assim, filha, você não vai parar de estudar? Você não vai começar a trabalhar? E aí, por não ter aquela orientação, eu falava, né, acho que tá na hora de eu parar de inventar mais uma especialização, mais uma subespecialização. E aí chegou a hora que eles falaram, não, tem que ir, Rona, vai, começa e é assim, e vai, não tem outro jeito. E pelo fato, assim, da gente ser muito jovem, de você ser muito jovem, você acha que isso foi um desafio para você? Como é que você vê isso hoje? Com certeza. Eu lembro que assim que eu formei, um dos primeiros plantões era um hospital público, uma emergência, e aí chegou um paciente, ele olhou para mim, mas é essa criança que vai me atender? E eu, e agora? Durante a residência de cirurgia geral, eu acho que eu sofri bastante com isso. Mas quando entrou na especialidade, não sei se... Acredito que sim. Acho que a minha forma de me comportar mudou completamente, porque os pacientes mudaram completamente a forma de falar comigo. Já com respeito e já me vendo como uma especialista. Então, assim, foi um desafio e tanto, mas acho que estamos caminhando bem. Talvez você tenha conseguido passar mais autoridade, Segurança também, transparecer mais autoridade, segurança. Já trouxe a experiência da cirurgia geral, já tinha alguns anos aí, e isso transparece. O paciente sempre percebe
Quem é que está certeza. cuidando dele, né? A gente é muito transparente, né? Não tem como tentar enganar. Não tem um currículo na testa, mas tem a maneira como você lida e a pessoa percebe se ela pode confiar, se você sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Com certeza. Eu acho isso. Você traz uma realmente. bagagem muito grande, porque são 11 anos de formação, na Sim. verdade. Você entrou muito cedo no mercado, você entrou muito cedo na faculdade. Então, é uma bagagem que muitas vezes as pessoas não veem, né? Te acham muito jovem, às vezes pela aparência física, mas a bagagem que você traz é muito maior por trás disso. Com certeza.